Falta uma semana para o início do julgamento da presidente Dilma Rousseff no Senado Federal. E como a gente falou ontem aqui no JNT, todos os detalhes para a sessão final do processo do impeachment já foram traçados e o cronograma de trabalhos também já está definido. Os detalhes sobre como vai ser a sessão que define o destino da presidente Dilma Rousseff foram decididos na reunião do presidente do Senado com líderes partidários da Casa, sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo. Dilma deve ser ouvida na segunda-feira, dia 29 de agosto. E ela já confirmou que prefere se defender pessoalmente no julgamento final. A petista vai ser ouvida pelos senadores depois dos depoimentos das 8 testemunhas indicadas por defesa e acusação. Os senadores vão poder fazer perguntas à presidente, mas ela não é obrigada a responder. Mas antes de começar o interrogatório, Dilma vai ter a chance de apresentar um discurso de no máximo 30 minutos. O cronograma do julgamento não definiu um prazo para encerrar os trabalhos. Não há prazo para término. Nós vamos começar no dia 25, 26, esgotaremos, como disse, a oitiva das testemunhas, retomaremos no dia 29. Nós temos que otimizar ao máximo as sessões da quinta, da sexta, da segunda, da terça, de modo a, no mais tardar em 4 dias, nós concluirmos o julgamento. Ninguém aguenta mais essa delonga. Vai ser a primeira vez desde que o processo de impeachment começou que Dilma vai comparecer a uma sessão. Aqui dentro do estúdio hoje, eu já apresentei para você, mas agora eu consigo dar uma boa noite mais tranquilo ao Oscar Pilagalo, jornalista, autor de alguns livros, inclusive livros a respeito do golpe de 64. Oscar, muito obrigado pela sua presença com a gente. Boa noite. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com você. É sempre uma honra receber pessoas que consigam discutir com a gente esses assuntos importantes da atualidade, Oscar. E eu queria começar falando contigo a respeito disso. A gente está a uma semana do julgamento final da presidente Dilma por um processo de pedido de impeachment que começou lá atrás, ainda no ano passado, nesse ano com uma representação aceita pelo Eduardo Cunha. E, desde o começo, a presidente Dilma e aliados dizem que ela está sofrendo um golpe. Em vários momentos fazem relação com o golpe de 64, que acabou instaurando a ditadura militar. E como é que você enxerga esse discurso dos aliados do PT, com essa veemência dizendo que é um golpe, embora a gente esteja num processo que constitucionalmente é legítimo? Olha, dentro do próprio PT, até recentemente surgiu uma certa divisão assim, de pessoas que deixaram de tratar isso como se fosse um golpe, assim, sem nenhum outro adjetivo, falando apenas golpe. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, numa entrevista recente, disse que nem seria um golpe, depois voltou atrás e se referiu a todo esse processo como um golpe brando, foi a expressão que ele usou. Eu fico curioso para saber como, no futuro, os historiadores vão se referir a esse momento, né? Você vê, 64, quando aconteceu, a referência que a gente tinha na imprensa e tal, não se usava a palavra golpe, se usava inclusive a palavra revolução. Depois essa palavra foi banida do léxico, né? E se passou a falar abertamente em golpe, e hoje todo mundo fala que 64 foi um golpe. Eu acho muito difícil dizer que o que acontece hoje seja um golpe no mesmo sentido que foi em 64. Agora, também, por outro lado, não foi um processo totalmente liso e sem nenhum tipo de dúvida, tal. Quer dizer, é totalmente cercado de incertezas e dúvidas com relação a motivações, o timing da justiça, que em muitos momentos determinou o curso do processo contra a presidente. Então, é uma situação complicada que eu tenho a impressão que no futuro os historiadores vão se referir a esse processo todo como um tipo de golpe, assim, não como foi o de 64, não como foi a tentativa em 61, quando se tentou impedir a posse do vice-presidente, João Goulart, não como foi em 55, quando se tentou, não conseguiram, mas a direita tentou impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Lá foram tentativas ou golpes explícitos, sem nenhum adjetivo, foi simplesmente isso. Nesse,
existe um verniz, existe uma tentativa de dar um arcabouço todo constitucional para isso, tal, e eu tenho a impressão que no futuro esse tipo de explicação vai ficar um pouco de lado e vai sobrar essa explicação principal. Quer dizer, é um tipo de golpe, uma rasteira constitucional, e que não é totalmente comparável com 64, nem com os outros golpes, mas, enfim, também não foi uma coisa lisa, isso não foi mesmo. O argumento que os aliados da presidente Dilma sempre levantam é justamente esse, não é que não é uma comparação com o golpe, com Força Armada, com algo do tipo, mas nesse sentido de mascarar e levantar algum tipo de argumento de subterfúgio para caracterizar segundo eles, uma suposta constitucionalidade para o afastamento da presidente, não é? O argumento vai nessa linha. Eu tendo a mais ou menos ir por aí também. Eu acho que isso aí é o que vai acabar ficando para a história. E até porque, Oscar, no fim das contas, o processo do impeachment, apesar de ter essa característica de seguir a Constituição, de ter um fundo jurídico, mas no fim das contas é o voto dos senadores que vai definir, ou seja, é muito mais político do que qualquer outra coisa. O processo é absolutamente. Eu diria que é 100% político, quer dizer, a questão técnica do que está supostamente sendo julgado é muito frágil, é muito frágil. Você pode defender, você pode acusar, não sei o quê, mas a fragilidade é muito grande. Então, o que acontece é o seguinte, se o Brasil tivesse um regime parlamentarista, não teria dúvida, entendeu? Quer dizer, você dá um voto, porque isso, praticamente, o que está acontecendo é o seguinte, é um voto de desconfiança do Congresso em relação a presidente. Tudo bem se fosse um regime parlamentarista. Aí você derruba o presidente, assim, ou o primeiro-ministro, no caso, em questão de um dia para o outro, acabou, elege outro, porque isso faz parte do arcabouço constitucional, político e tal. No Brasil, não é presidencialismo. Então, você não pode afastar um presidente porque ele é incompetente ou porque ele errou. Paciência, quer dizer, ele foi eleito, ela foi eleita. Então, quer dizer, você não pode afastar ninguém por esse motivo. Tem que ser um motivo muito forte. E esse motivo realmente é frágil, é frágil. Toda argumentação em relação a isso é muito frágil. Mesmo quem acusa reconhece isso. Para não dizer que os acusadores, em grande parte, né, pesa sobre eles acusações até mais graves do que sobre a própria presidente. A OEA, inclusive, enviou nesta semana um pedido de explicações ao Brasil sobre as justificativas para a instauração do processo de impeachment.